disse a toda criatura, e aprouve o Senhor a nossa conversão ser no interior de Minas, e ali o Senhor nos plantou naquele lugar até os 19 anos de idade. Com 15 anos, o Senhor me batizou com o Espírito Santo no ensaio de jovens. Eu era uma menina que eu não tinha orientação para ler a Bíblia. Eu via o meu pai lendo. Eu era uma menina que eu tinha um exemplo dentro de casa e eu ia todos os dias, às 6 horas. Podia chamar, João Marota, ele falava assim, diz que eu estou ocupado. Ele estava orando, ele cantava um hino de sangue, ele lia um salmo e ele orava. Isso era todas as noites. É um exemplo. O maior modelo que eu e você podemos ter é alguém que faz. Não fale, faça, porque você vai ser imitado no teu futuro. E o Senhor, ele fez uma promessa àquela menina, que ela iria levar a palavra dele. Um dia ela estaria pregando no Rio de Janeiro. Eu falei, meu Deus do céu, morando em Minas, mas isso vai acontecer quando? E hoje estou aqui, irmãos, para a glória do Senhor, e eu valorizo cada oportunidade que o Senhor nos dá, porque ela é única. É o Senhor acalentando, nos acariciando e falando, lembra das promessas que eu te fiz? Esse jovem que aqui se apresenta como José, todos nós conhecemos a história dele. Se o pastor João Amaral estivesse aqui, ele é um exímio conhecedor de cemitério. Se você quiser saber tudo relacionado a cemitério, procura o pastor João Amaral. Lá nas lápides do cemitério, tem exatamente a leitura que foi feita aqui. O início da vida e o fim da vida. Entre um e outro, um tracinho separa início e fim. Assim nós descrevemos a vida de José. Ela teve um início, nasceu, Deus fez promessa para o pai dele, falou que ele seria uma bênção. Quando ele completou 17 anos, aquela promessa que Deus tinha feito para ele, começou a dar tudo errado. Aí eu vou ler para vocês, eu vou descrever a trajetória de José, para eu falar com vocês que o Espírito Santo, ele quer falar comigo e com você através da vida de José. Fala assim, ó, desprezado pelos seus irmãos, ameaçado de morte, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido na prisão. Alguém está sentindo dor? Desafiado pelo faraó a interpretar sonhos, nomeado governador do Egito e colocado à prova diante dos seus irmãos, aos quais ele perdoou. Porque toda a trajetória desse homem, ela foi motivada no seio familiar. Eu abro uma aspa, porque hoje uma jovem me procurou e ela disse assim para mim, eu não tenho mais vontade de procurar e de ir na casa de um familiar muito próximo, mesmo eu estando de férias, porque, poxa, é só problema, é só falatório, não tem uma coisa positiva para falar. Eu viajei, eu fiquei 7 dias com pessoas estranhas, com pessoas ímpias, foi só alegria, foi só curtição. E eu estou olhando aquela menina, e o Senhor já tinha falado sobre José. E eu disse assim para ela, sabe por que você achou tudo isso interessante? Porque existe uma coisa, quando nós estamos no meio dos outros, a gente revela o melhor de nós. A gente não revela o pior de nós. Quem nos conhece é quem está dentro da nossa casa. Você quer conhecer o irmão Alexandre? Pergunta a irmã Ana. É ela que mora com ele, a convivência com ele. É óbvio que se eu for na casa dele, ele vai tirar o melhor dele, o tempo, ele vai ser educado, vai conversar. É natural em todas as famílias. Mas o que tem de diferente nisso, irmã Jacinéia? Eu vou fechar aspas, porque na vida de José acontecia isso. Ele foi escolhido, mas a família começou a desprezar, porque ele trazia para o pai os ensinamentos que o pai não tinha oferecido àqueles irmãos. O mesmo tratamento que ele tinha com o pai, o mesmo
ensinamento, biblicamente falando, de conceito, de conduta. Ele tinha, não tinha? Os irmãos tinham, só que os irmãos não faziam. Saía de perto de papai e de mamãe, se rebelava lá fora. Então, como que eu vou gostar de alguém que aponta a minha conduta diferente? E por conta dessa pessoa ser tão leal aos princípios que o pai ensinou, e ele agarrou aquilo com tanta força, e eu quero falar uma coisa aqui para vocês nessa noite, irmão. Quando Deus te fizer uma promessa, jovem, irmã, irmão, não importa se vai passar 15 anos, 16 anos, 17, não fica procurando profeta para confirmar, não. Deus fez uma promessa para você, eu tinha só 15 anos, eu morava no interior de Minas Gerais, eu tinha uma saia para ir na igreja, era uma saia de domingo, de quinta e de terça. Hoje Deus tem dado um guarda-roupa abençoado. Eu já uso mesmo, sabe por quê? Porque lá atrás eu paguei o preço. E foi um preço muito alto. E eu ia assim mesmo. Tiveram momentos no dia do meu batismo. Eu estou contando isso daqui porque alguém precisa ouvir. Eu vou voltar. No dia do meu batismo, era o mês de novembro. Chuva que Deus mandava. 3 rios seria o batismo. A nossa igreja mãe era em 3 rios. Da minha cidade lá era Barro. Estavam preparando aquele local para possivelmente receber um asfalto. Colocaram muita terra vermelha. Irmão, você imagina, ia ser a inauguração do Templo Central, que alguns irmãos aqui conhecem, está lá até hoje, uma igreja impecável, maravilhosa, e o uniforme seria saia branca, blusa branca e sapato branco. E nós iríamos carregar uma faixa representando cada um a sua congregação. Agora o irmão pensa, a chuva que Deus está mandando igual aqui. Meu pai tinha um Fusca que ele tinha mais poeira do lado de dentro do que do lado de fora. Irmão, no meio do caminho eu fui orando assim, Jesus, não tinha aquela sabedoria de levar o uniforme para trocar na igreja. Coisa de gente do interior, irmão. Coisa de gente do interior. Mas o pastor falou, você vai representar a igreja. Ah, que alegria! Que coisa gostosa, irmão. No meio de mais de 5.000 pessoas, você ser escolhido para representar a sua igreja. Irmão, não deu outro. No meio do caminho o carro atolou. Imagina quem me desceu para empurrar o carro. É eu mesmo. Cheguei lá, uma pessoa não teve nem sabedoria. Essas meninas saem lá daquele fim de imundo, toda imunda para vir aqui atrapalhar o congresso. Olha como é que vocês estão. E eu feliz da vida, eu falei, me dá minha faixa. Eu vim representar a minha igreja. Não importava, irmão. Eu estava ali alegre. Não seja na vida de vocês isso daqui um obstáculo para fazer a obra do Senhor. Pode ser pequenininho, mas é uma semente que você está plantando para depois você ir lá e o Senhor soprar o seu nome, o nome dele ser glorificado. Porque não era o meu nome, era o nome de Jesus. Assembleia de Deus de Chiador, Assembleia de Deus de Penhalonga, Assembleia de Deus da Saudade. Lá estávamos todas nós e o nome do Senhor foi glorificado. E assim aconteceu com José. Inveja. E como que a gente lida diante da inveja? E como que a gente lida diante do desprezo? E você vai falar assim, que homem enigmático. Eu fiquei muito preocupada, porque no nosso meio tem um exímio professor, o Paulo, o irmão Paulo, o pastor Paulo, que ele é professor de seminário já, lá na nossa igreja. E eu falei com o pastor Eliab, quando ele me chamou assim, pelo amor de Deus, tem o pastor Paulo para ele pregar, eu tenho vergonha. Mas sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que independente de onde você veio, aquilo que você sabe, o conhecimento que você tem de base, o que importa na tua vida é a promessa que o Senhor te fez. E José, ele tinha a promessa. Essa promessa, ela veio seguida de um propósito que está escrito no livro de Gênesis, o capítulo 45 e o versículo 7. A gente precisa, irmãos, aprender a identificar as bênçãos que vêm disfarçada de provação. O que eu citei na trajetória de José parece só provação.
esquecimento, vergonha, ultraje, tudo de ruim. Mas ele, sabe o que me chamou a atenção na vida desse homem? Você não via ele falar, meu irmão. Ele não falava, não aparece José falando aqui. Ele só aparecia para interpretar os sonhos. Se alguém o convidasse, ele interpretava o sonho. E ele fazia alguém prosperar. Ele era próspero, Vanessa? Não, ele fazia alguém prosperar. Ele trabalhava para que alguém pudesse ter. Mas enquanto um tinha, ele era alguém que Deus usava, que o Espírito Santo habitava. E olha o propósito. Quando aconteceu toda a trajetória que os irmãos foi lá, deu a entender, reconheceu, os irmãos já sabem da história. Olha o propósito que Deus tinha através do sofrimento disfarçado de sofrimento, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Eu vim antes de vocês para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Se aquele dia ele não tivesse entendido que Deus iria usar ele lá no calabouço, lá naquela terra estranha, a família teria sido toda prejudicada, talvez morta, porque a fome assolou a terra. Mas ele entendeu que Deus, através daquele sofrimento, fez ele chegar naquele lugar, porque tinha um grande livramento para os pais e para todos os seus irmãos. E isso daqui, irmãos, eu aprendo uma coisa: Deus, ele sempre transforma maldição em bênção. Mal em bênção. Não vou falar maldição. Gênesis capítulo 50, o versículo 20 e versículo 21. Então, vós bem intentastes mal contra mim. Olha o que Deus faz. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós, a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. É fácil consolar quando a gente está todo desprezado, quando a gente não tem uma família por perto, quando foi privado de nós o crescer junto do seio familiar, quando foi tirado de nós, mas aquele menino conservou no seu coração uma promessa que Deus fez. E às vezes eu me pergunto, como que eu reajo diante das adversidades que a vida nos dá? Como que a gente começa, como a irmã Vicentina aqui, ela bem colocou, diante de uma enfermidade que chega na nossa casa? Ah, mas Deus esqueceu de mim. Ah, porque Deus usa fulano, não me usa. Ah, porque eu estou aqui pregando, não acontece nada. Ah, o outro vem, nem faz grandes coisas e lá o fogo desce. Irmão, se você tem um chamado, caminha no teu chamado, fique no teu chamado, valoriza o teu chamado, conserve o teu chamado, conserve o Espírito Santo dentro de você, que naquela época era dado em medida, mas hoje ele é dado, irmãos, a você a porção que você buscar. E a Bíblia fala que aquele que me pede, recebe, aquele que busca, encontra. Às vezes a gente chega aqui no altar e eu acho muito lindo o Salmo 46 e a gente começa a descrever aquele salmo com uma maestria como se fosse uma poesia. Mas José, ele soube viver o versículo 4 desse salmo. Sabe por quê? Em meio à luta, em meio às correntes de água, em meio a tantas tempestades na vida dele, a Bíblia fala no Salmo 46, versículo 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmão, eu não gosto de mar, porque eu não sei nadar. E eu, quando eu vou no Rio de Janeiro, eu só gosto de ir em Grumari, porque eu acho aquele lugar lindo. Eu acho aquela praia maravilhosa, encantada. Mas é onda, irmão, para surfista. E ali está dizendo assim, ó, há um rio cujas correntes, é um mar que tem corrente. Ela não é água tranquila. Alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio
24, versículo 3 e o versículo 4, ele nos fala sobre perdão. Antes de eu sair de casa, eu li no livro de Mateus, mas eu não vou ler aqui. É uma passagem muito profunda que fala sobre perdão. E ele fala que se a gente não perdoar de igual modo, da parte de Deus, ele permitirá, pode deixar aí, Lara, da parte de Deus, ele permitirá um espírito chamado verdugos, que eles ficam sobrevoando na cabeça da pessoa que não perdoa e atribulando aquela pessoa. Você vê um monte de gente atribulado, você vê um monte de gente que anda para lá e anda para isso. Está na Bíblia, tá, irmão? Não estou falando heresia aqui, não. Está lá no livro de Mateus, se não é 28, alguma coisa assim. Sobre os verdugos, depois vocês pesquisam. E existem gente atribulada, atormentada, sem sono, não dorme, vai no médico, toma remédio, e toma remédio para dormir, e toma remédio para ficar acordado. Eu conheço uma pessoa que está vivendo assim. Ela toma 3 remédios para dormir, no outro dia ela levanta e toma um para ter adrenalina, para ela ficar acordada, porque não consegue perdoar. Aí o salmista, no Salmo 24, no versículo 3, ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Sabe o que é ser puro de coração, irmão? Fulano te prejudicou, a família inteira, geralmente a família, tá? Os de fora a gente tem mais. A gente fala, não é crente, não conhecia Deus, deixa pra lá, não é assim, irmão? Mas a família, a gente está falando sobre família. Se a gente não abrir e não ter um coração puro, a gente não limpar, sabe o que é ter coração puro? É você ter paz quando você olha para aquela pessoa. Você já viu pessoas que quando olha para você e tem um resquício assim, de falta de perdão, ela começa assim, ó, ela te olha de rabo de olho, ela não te encara porque não tem paz. Mas José, ele chorou o choro da tristeza sozinho, mas ele se apresentou com perdão. Não foi vocês não. Isso tudo foi um plano de Deus. Sabe por quê? A nossa irmã Cleide falou sobre o irmão dela aqui. Tudo foi um plano de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele foi e vai ser glorificado, porque ele fez uma promessa. Quem subirá? Quem? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E José, ele deu esse exemplo para mim e para você. Mas como que eu consigo isso, irmã Gislaine? É tão difícil a gente perdoar. É muito interessante, irmãos, essa palavra. Sabe por quê? Eu não estou falando que é fácil, não. Porque no meio dos nossos é que vem a liberdade de, às vezes, falar aquelas palavras que dói na alma. E quando eu falo isso, eu falo de marido e mulher. Porque a pessoa que tem mais liberdade dentro de casa é esposa. E se a gente não vigiar e a gente pegar, igual todos os dias a dona de casa aqui, ela vai lá na lixeira, ela pega o seu lixo, ela amarra a sacolinha e ela coloca para fora. Algum lixeiro bate na porta da sua casa, Alexandre? Vai lá na casa da irmã Cláudia. Oi, estou aqui, tira o seu lixo aí. Vai lá, irmã Elisângela, na sua, chama lá, irmã Elisângela, teu lixo. Quem que tem que tirar? O perdão é assim. Quem tem que querer fazer somos nós. Todos os dias vai aparecer alguém para te dar uma alfinetada. Eu estou falando do seio familiar. Essa palavra de José é o seio da família. Eu não sei como está a sua casa. Eu não sei o que está passando lá dentro do seu lar. Mas eu te dou um conselho nessa noite. Ele começou a trajetória dele bem, no seio familiar, amado, amparado, cuidado, zelado. No meio da trajetória dele, foi tudo o contrário, mas ele teve um fim. O fim dele me emociona, porque o pedido que ele fez antes de morrer, eu quero que os meus ossos sejam carregados quando eu sair daqui junto com vocês. E Deus cumpriu o desejo de José. Você não vê na história da Bíblia homem nenhum que fez um pedido que ele não queria que os ossos ficassem ali. E Deus, ele honrou José. E eu queria dizer para você nessa noite,
se você quer ter um fim vitorioso, porque o início e o fim, quando você fechar os olhos, vai estar lá na sua sepultura. Está na sepultura de todo mundo. Nasceu aqui e morreu aqui. Mas a sua trajetória vai ficar de exemplo. Porque essa palavra que foi deixada para nós não é uma história. Isso daqui não é uma história. Isso daqui é ensinamento para mim e para você se espelhar e tomar posse. Eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda tem alguma coisa no seu coração, não saia daqui sem você fazer um concerto com Deus e com o teu semelhante. Não saia daqui sem você se dobrar diante do Senhor, porque nós vimos aqui no início do culto uma outra trajetória, e também foi uma trajetória difícil, mas foi por desobediência. Essa foi por obediência. Foi uma pessoa que obedeceu. E se você é alguém que obedece, é alguém que caminha nos propósitos do Senhor, e de repente, no meio, porque é sempre no meio da caminhada, alguma coisa foi lá e falou, mexeu, você não entende, você tem tantos pontos de interrogação que ninguém conseguiu responder, e de repente você fala assim, peço tanto a Deus para me revelar isso daqui, e Deus não me revela. Deus também não revelou a José. O período que ele estava lá, não falou assim, olha, fica aí, porque daqui a tantos anos eu vou vir e vou tirar você daí. Revelou? Não revelou. Então, se você não tem essa resposta, continua na sua marcha. Continua na sua caminhada. Porque se você quiser ver Deus, o salmista disse, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Quantos de nós a gente pega a nossa alma, que é o melhor de Deus que está em nós, e a gente entrega tantas coisas, só não entrega ao Espírito Santo. Que você possa nessa noite sair daqui sendo vitorioso, como foi José, mas perdoando como ele perdoou. Você pode chorar, porque ele chorou. Ele chorou o choro de limpar a alma, mas ele levantou dali com outro rosto. Ele se apresentou alguém que tinha o Espírito Santo de Deus. E se você não consegue sozinho, irmã, eu não consigo. Chama o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus ele foi recebido ao céu, os discípulos começaram a ficar tão preocupados. E ele falou assim, pô, não precisa ficar assim não. Eu estou indo para o Pai, mas eu enviarei o Espírito Santo para ser o vosso Consolador. Então chame por ele. É o momento, irmãos, você não sabe qual vai ser o dia que o Senhor vai chamar o seu nome. Você não sabe, através dessa luta, dessa guerra que você passa, o que Deus tem para você lá na frente. Eu vim aqui, dei meu testemunho, a Cleide deu dela, a irmã Vicentina deu dela, mas a gente não entendeu, Cleide, no meio do caminho o que estava acontecendo? Não. Talvez, irmão Alex, ninguém tenha nem a explicação. Por que passou tanto tempo lá fora? Mas é para glorificar o nome do Senhor. Se a gente soubesse, irmão, como é que seria o fim da nossa luta, isso daqui vai acontecer, mas a gente não sabe. Mas eu quero dizer para você que você tem um dono, e o seu dono, ele te comprou com preço de sangue, e você saia daqui hoje, dobra o seu joelho, procura lá no seu coração, o que a sua alma anda tão angustiada? Tem um hino que diz, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, eu ainda louvarei, o salmista Davi diz. Eu convido a você nessa noite, examina a sua alma. Se porventura tem ainda alguma coisinha lá na sua alma, você dobra o seu joelho e fala com o Espírito Santo, que Ele é o seu ajudador. Só não fique assim, porque tudo que você passar lá na frente, Deus vai glorificar o nome dEle através dessa luta, disfarçado de luta, mas é bênção. Comece a enxergar esse vale como bênção. Mas eu faço, irmãos, é tão difícil, mas é difícil mesmo. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade, a palavra do Senhor me deu. Obrigada, presbítero Antônio. Deus abençoe.